O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme o disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o nascimento, o aniversário de Santa Teresinha. Hoje faz 150 anos do seu nascimento. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Sua mãe, Zélia, foi generosa em acolher essa nova vida, porque Santa Teresinha é a 9ª filha. Imagine aqui, meus santos, que Santa Zélia não teve desculpas hoje tão facilmente dadas, isto é, a dificuldade de se educar tanta criança, a dificuldade de partos frequentes, não, ou o fato de já ter perdido 4 crianças. Então, tantas dificuldades, tantas pseudo-falsas justificativas que não foram dadas. Santa Zélia e São Luís Martin foram generosos em acolher mais uma vida, mais uma criança. E ela dizia, imagine aqui, de si mesma: eu vim ao mundo para ter filhos. Vejam, meus santos, uma frase que o mundo feminista atual e o mundo preguiçoso e hedonista que busca somente o prazer e cada vez mais o prazer, ouve e se escandaliza. Tanto mulheres como homens, não me refiro aqui apenas às mulheres. As mulheres por uns motivos, os homens por outros, mas todos sem querer ser generoso para com Deus, alegrar nosso Senhor e fazer a sua vontade. Pois bem, Santa Zélia então sabia que ela alegrava nosso Senhor, que ela alegrava a Deus, cumprindo a sua missão de trazer filhos para o mundo e educá-los para Deus. E sem falar o fato de Santa Zélia já ter a saúde debilitada. Então, tantos motivos poderiam ter sido usados. Mas bem, voltemos então a Santa Teresinha. Então, hoje faz 150 anos do seu nascimento. E aqui nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do nosso nascimento. Por que nascemos? Qual a finalidade do nosso nascimento?
Para que é que nós viemos ao mundo? Aqui, meus santos, é uma pergunta essencial, porque dependendo da resposta, todo um caminho será trilhado. Se você diz assim: eu vim ao mundo para ser feliz, eu vim ao mundo para realizar os meus sonhos, eu vim ao mundo para alcançar os meus objetivos. Isso levará você, se são apenas estas as suas respostas, que não é uma resposta verdadeira, que não é uma resposta completa e, consequentemente, não é uma resposta cristã. Mas se você diz: eu nasci para glorificar a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, a situação muda de figura. Percebe que é uma outra coisa. Percebe que na primeira resposta, eu nasci, e que não é má, né? Estamos de acordo que não é que a pessoa disse assim: eu nasci para trazer a desgraça para o mundo, eu nasci para fazer pessoas infelizes, eu nasci para levar muitas almas para o inferno. Não, a pessoa não disse isso. Ela não é o diabo encarnado. A pessoa disse apenas o quê? Eu nasci para ser feliz. Olha como é ingênuo, é bucólico, romântico, aparentemente bonito. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para realizar os meus sonhos, eu nasci para progredir na vida. Mas se é apenas essa a resposta, ela é má, porque muito facilmente, em nome da sua felicidade, você fará qualquer coisa, até o mal, até pisar pessoas, até negar os seus valores, se é que os tem quem isso diz. Mas quem diz: eu nasci para amar a Deus, eu nasci para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe melhor do que eu o que é o melhor para mim, porque Ele é o meu Deus, e eu sou criatura, e o que eu sou comparado com Deus? Então a sua vontade é sempre a melhor, e Ele é digno de ser amado, servido e glorificado, porque Ele é Deus, porque Ele me criou e criou todas as coisas, porque Ele me sustenta no ser, porque Ele é bom, porque Ele me ama, porque Ele nasceu, foi deitado num presépio para ter um corpinho, para sofrer, morrer numa cruz, para me salvar dos meus pecados e me levar para o céu. Eu nasci para amar a Deus. Não é justo que o amor não seja amado. Não é justo de que um tão bom Senhor não seja servido. Não é justo de que Ele não seja glorificado. Então esta é a resposta cristã, e que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela a traduz à sua maneira, de um modo tão singelo e tão belo. Ela diz assim, que ela nasceu, que ela não tem a pretensão de glorificar a Deus, porque isso faz as grandes almas. Ela nasceu para dar prazer a nosso Senhor. Ela nasceu para tirar-lhe um sorriso, para fazê-lo sorrir. Ela nasceu para aumentar, imagine, aumentar o contentamento de Deus, fazê-lo contente, fazê-lo feliz, fazê-lo satisfeito. É uma outra maneira, mas é uma expressão mais humilde, que quando você diz assim: eu nasci para glorificar a Deus, parece até que você é alguma coisa, né? Mas quando você diz assim: eu nasci para fazer Deus sorrir, para que Ele fique contente com a minha existência, de modo
disse Santa Teresinha: eu vou fazer de tudo para não deixar que ele descubra que eu estou triste, porque ele é tão bom e a ele pesa tanto que eu sofro aqui na terra, que eu, imagine, eu vou esconder dele que eu na terra estou sofrendo, para que ele não se entristeça. Enquanto nós, meus santos, tão pouco virtuosos e tão grandes pecadores, nós não perdemos a oportunidade para dizer a Deus quando algo nos falta. Nós não perdemos a oportunidade de comunicar a Deus quando a nossa vida aqui não está boa. Enquanto Santa Teresinha, ela tinha, claro que de Deus não se esconde nada, né? Mas você entende aqui o coração dessa jovem santa. Ela escondia de Deus até as dificuldades que por aqui passava, para que ele não ficasse triste com o sofrimento dela aqui na terra. Palavras suas. Os grandes santos trabalham para a glória de Deus, mas eu, que sou uma alma pequenina, trabalho para dar-lhe prazer. Isto é, ela nasceu para dar prazer a nosso Senhor, para dar contentamento a nosso Senhor. Imagine aqui que projeto de vida bonito, que é uma outra maneira, né, meus santos, da frase de nosso Senhor: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então continua: meu ideal é ser um brinquedo inútil nas mãos do menino Jesus, que ele brinque comigo como uma bolinha com a qual uma criança brinca e depois, quando está enjoada, deixa de lado. Pois bem, eu quero apenas dar alegria a nós. Eu quero ser uma bolinha. Ele vai brincar e depois ele vai deixar no canto. Percebe que aqui é uma imagem. Isto é, da mesma maneira que uma criança brinca com a bolinha e a bolinha está ali para fazer a criança feliz, eu nasci, Senhor, para te fazer feliz. Percebe que uma outra postura, não existe mais o egoísta que diz: eu nasci para ser feliz, eu nasci para realizar os meus sonhos, mesmo que sejam sonhos bons, eu nasci para me realizar, mesmo que sejam coisas boas a serem realizadas. Santa Teresinha, ela sai do centro e ela coloca Deus no centro, ela coloca Jesus no centro e, como lhe era tão caro, o menino Jesus no centro. Então eu nasci para fazê-lo feliz. Eu quero descobrir aquilo que lhe agrada, para fazer o mais frequentemente possível. Meus santos, seria maravilhoso que nós, neste início de ano, né? Ainda estamos no início do ano de 2023, que nós tomássemos este propósito para nós, que nós fizéssemos esse propósito, dizendo: neste ano de 2023 eu vou me empenhar mais do que nunca para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer aquilo que alegra o coração de Deus, para fazer aquilo que satisfaz a Deus. Eu sairei do centro, eu tirarei as minhas vontades do primeiro lugar, porque eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Não nos esqueçamos que o primeiro mandamento do diabo é: faça a sua vontade sempre, faça aquilo que lhe agrada sempre. E aí, quando você toma esse princípio para a sua vida, de início você começa a fazer as coisas boas, mas lembre-se, é sempre a sua vontade. E aí você procura fazer sempre aquilo que lhe traz contentamento, que de início são coisas lícitas, mas depois que o princípio já está petrificado, que depois que o princípio já está
bem enraizado na sua alma, de fazer sempre a sua vontade, aí o diabo começa a lhe sugestionar os prazeres ilusórios do pecado. E você, que exercitou a sua vontade lá atrás, em fazê-la sempre, em nunca se negar a si mesmo nada, não se negará também o pecado e as coisas más, quando começá-lo a desejar. Então, meus santos, precisamos sair do centro e colocar nosso Senhor. E que princípio maravilhoso este para o ano de 2023. Um propósito a ser aplicado durante todo o ano. Eu quero alegrar nosso Senhor. Eu quero dar prazer a nosso Senhor. Eu quero fazer o menino Jesus sorrir com tudo aquilo que eu faço para agradá-lo, e eu vou esconder dele até as minhas tristezas, para não entristecê-lo. Sim, diz que Santa Teresinha, ela confidencia, palavras suas, abre aspas, desejei sempre e unicamente dar prazer a Deus. Se tivesse podido, se tivesse procurado amontoar méritos no final da vida, eu estaria desesperada. Por quê? Porque até quando nós queremos ter méritos diante de Deus, até as coisas boas estão mescladas de imperfeições, de defeitos, de amor próprio. Então o que eu quero é dar alegria a nosso Senhor, simplesmente. Nosso Senhor nos ama tanto, dizia ela, e tem tanta pena de deixar-nos na terra, cumprindo nosso tempo de prova. Não deveríamos estar repetindo constantemente que aqui estamos mal, nem mesmo dar-lhe mostras de que o percebemos. Então não devemos, imagine, padre, é lícito pedir a Deus que nos dê consolações? É lícito, não é mal você pedir a Deus graças, não é mal, mas ela diz, nem isso eu quero fazer, porque eu não quero que Ele perceba que eu não estou bem. É como um bom amigo que está passando por dificuldades, mas não conta ao seu amigo, porque sabe que se contar, ele fará de tudo para ajudá-lo. Então não vou dar a ele essa preocupação. É como um filho que sabe que está passando por um problema e que não conta aos pais, porque sabe que se contar aos pais, os pais farão de tudo para ajudá-lo, e o filho não quer entristecer os pais com os seus problemas e os guarda para si. Então Santa Teresinha, com essa delicadeza de alma, diz, eu nem vou dizer a Deus que me faz penar neste mundo viver, porque eu sei que Deus sabe que isso me faz penar, então eu não quero entristecê-lo com as minhas tristezas. Não, meus santos, nós nos lamentamos por tudo, nós não estamos nem aí preocupados com Deus, se isso o entristece, se isso não o entristece, se isso o alegra ou não o alegra. O que eu quero é pedir a Deus, Senhor, estou sofrendo tanto, me ajuda. E aí você já se acorda reclamando, pedindo, se lamentando, se lamuriando, lamúrias e lamúrias, porque nós sempre estamos no centro e nós nos esquecemos de que devemos procurar agradar a Deus em tudo aquilo que fazemos e dizemos. Que maravilhoso propósito de vida para nós tomarmos neste ano de 2023. E continua, a Santinha diz aqui, que se ela transpirava no verão, o verão na Europa é assim, é forte, não pensemos nós que o verão seja coisinha, assim, por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, ela era da França,
Mas, por exemplo, o verão em Roma é um verão de competir com o calor de Cuiabá. Sim, o verão em Roma, e em alguns dias ele põe Cuiabá no chinelo. É desesperador, é um ferragosto, é um agosto de ferro. E quando vem ainda a tempestade de areia, crê em Deus Pai. É um negócio terrível. Não é à toa que os papas no verão vão para Castel Gandolfo, uma área mais acima, porque só os turistas mesmo ficam em Roma nesse período de agosto, que é o período mais quente. Pois bem, diz que com todo aquele hábito, sim, e os turistas tomam conta de Roma, e não é uma coisa muito bonita de ver aqueles homens e mulheres com os shorts curtinhos e aquelas carnes brancas balançando de fora, e as suas camisetinhas regatas. Por quê? Porque só assim eles pensam, para aguentar o calor de Roma, e é Roma tomada de turistas. Não, estão aqui, Teresinha está com seu hábito pesado no verão, e diz que ela se recusava. Ela não era como o padre pouco virtuoso de vocês, que tem um lencinho para enxugar o rosto o tempo todo, e todo mundo percebe que o coitadinho está com calor, e todo mundo percebe que aqui faz calor, porque ele não esconde de ninguém. Não, imagine se Santa Teresinha faria isso. Ela não vai mostrar a ninguém que está com calor. Ela nem enxugava a face, para não mostrar a Deus que estava suando. E quando estava frio, no inverno, que imagine, se você já teve a experiência de lugares gelados, os pés e as mãos são os lugares, pés, mãos, nariz, orelha, são os lugares que nós sentimos mais o frio. Então, friccionar as mãos traz um certo prazer, porque aumenta o calor, né? Ela se recusava a friccionar as mãos, e quando não aguentava, ela raspava rapidinho, para que Deus não visse que ela estava sofrendo com o frio. Então ela friccionava rapidinho, mas disfarçava, que eu não quero que ele perceba que eu estou sofrendo tanto com frio neste Carmelo sem aquecedor. Que o Carmelo de Lisieux era uma pedra de gelo. Imagine você morar dentro de uma pedra de gelo, sem aquecedor. Todas as casas na Europa, na sua grande maioria, tem aquecedor, senão ninguém aguenta. Vai morrer tuberculoso, como Santa Teresinha morreu, tuberculosa, de tão gelado. E ela se recusava a friccionar as mãos, para que Deus não visse que ela estava sofrendo, porque isso iria entristecê-lo, porque é claro, o sofrimento dos justos entristecem a Deus, mas ela queria dar alegria a Deus. Percebe aqui, meus santos, que beleza de alma, que bela santinha. Mas se Santa Zélia tivesse se recusado a ter mais um filho, afinal de contas era o nono, né? Que ela já sabia que era uma menina. Quando Santa Zélia ficou grávida, ela já sabia que era uma menina, e ela deu o nome de Teresa, que era o nome de uma outra filha sua que havia morrido. Mas se Santa Zélia não fosse generosa, nós não teríamos esta santa a quem estamos celebrando os 150 anos do seu nascimento. Meus irmãos, por fim, né, para coroar tudo isso, porque é pretensão, uma pretensão apaixonada, né? Porque é claro que de Deus não se esconde nada. Então é tudo uma expressão do amor desta alma delicada, dessa alma bela. Então, por fim, ela ainda chega a dizer assim, que quando ela chegar ao céu, se o céu não for como ela esperava, ela não vai nem dizer nada, para não entristecer Deus, porque ela não quer entristecê-lo de jeito nenhum. É claro, meus santos, que ela sabia que o céu será infinitamente melhor do que nós almejamos, mas para que nós entendamos o que é
que significa dizer que ela quer alegrar a Deus em tudo. Então, se ela chegar ao céu e as coisas não forem tão boas como ela esperava, ela não vai dizer nada. E se Deus permitisse que ela fosse destinada ao inferno para lá amá-lo, ela iria. Ela estaria disposta a sofrer por toda a eternidade no inferno, se isso alegrasse o coração de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma alma elevadíssima em santidade. Não queiramos nós já colocar em prática tão altas virtudes, mas queiramos nós tomá-la como nossa madrinha, como nossa intercessora, para que ela nos ajude na nossa pequenez a colocar em prática este mesmo princípio, cada um nas suas circunstâncias de vida e segundo os dons que Deus lhe concedeu, mas todos nós procurando, neste ano de 2023, amar a Deus com generosidade, procurar fazer a vontade de Deus com desapego de si mesmo e em tudo procurar dar prazer a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.